Ele é procurador de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, engajado em causas como meio ambiente e adoção. A nossa entrevista de hoje é com Sávio Bittencourt. Sávio, muito obrigada por nos receber aqui no Ministério Público. Depois da formação em Direito, você fez História Social e Geografia. Por quê? Olha, a vida vai levando a gente para caminhos que a gente não prevê no início. Eu fui muito feliz na Faculdade de Direito, na Universidade Federal Fluminense, me encontrei perfeitamente na função de promotor de justiça quando fiz o concurso público. Mas há certas explicações do que acontece no mundo que me eram necessárias, dúvidas que me afligiam e que o direito não me respondia. O direito precisa sempre dialogar com essas outras disciplinas. E eu era já muito interessado nas questões de meio ambiente, e no meio ambiente se defende patrimônio histórico também. Então, portanto, o mestrado em História foi uma decorrência desse interesse. E depois, me fixando já aqui na capital como promotor na época de meio ambiente, as questões urbanas, a favelização, os movimentos sociais, camelô, a desordem urbana, elas não se explicam por questões jurídicas, elas podem até se resolver pela lei, pelas questões jurídicas, mas elas não se explicam, a sua mecânica, a causa que acaba gerando todos esses fatores sociais, que precisam ser tratados juridicamente, precisam ser analisados, corrigidos, não encontram respostas na codificação, nas leis, nas pós-graduações de direito de forma geral. Você precisa se relacionar e dialogar com as outras ciências. Aí eu fui parar na geografia para entender os territórios, os movimentos, sobretudo na geografia humana, e foi outra escolha muito acertada. Não sei o que eu vou fazer agora, mas eu acho que nós precisamos desbravar outros conhecimentos para a vida da gente. Eu acho que faz um bem muito grande você se desafiar e experimentar outras ciências na sua área de trabalho. Elas ajudam o seu trabalho e ajudam também a manter seu cérebro vivo. O senhor foi presidente da Associação Brasileira de Membros do Ministério Público do Meio Ambiente. Qual foi a principal bandeira na sua gestão? O maior legado da minha gestão foi ter criado uma escola da Abrampa, ter reconhecido esse papel fundamental pedagógico que a Abrampa tem de ser a defensora no Ministério Público do princípio da unidade. Nós no Ministério Público temos o princípio da independência funcional, porque cada promotor de justiça na menor comarca do Brasil não precisa obedecer o Procurador-Geral de Justiça quando está tomando uma decisão num processo. Ele é absolutamente livre para que a sociedade tenha ali um membro que não pode ser pressionado por nenhuma força. Mas, ao mesmo tempo, o fato de sermos livres e independentes nos torna muitas vezes isolados. Então, nós temos que ter instrumentos de diálogo que façam com que o Ministério Público sinalize para a sociedade com alguma uniformidade de trabalho, com prioridades, com metas, dizer no meio ambiente que tratar de saneamento, resíduos sólidos é mais importante nesse momento no Brasil. Nós temos 2 leis novas para aplicar, elas estão sendo muito maltratadas em determinados lugares, em determinados fóruns, e nós precisamos ter uma colaboração uniforme. Como nós não podemos obrigar as pessoas a pensarem da mesma forma, nós criamos essa unidade através de eventos, de estudos, de apreciação de jurisprudência, de oficinas temáticas, e aí vamos construindo uma unidade através desse processo, que é um processo educacional e democrático. É diferente, por exemplo, fiscalizar as empresas que não cumprem o contrato, fiscalizar o município, o estado que não cumpre, por exemplo, o fim dos aterros sanitários, um projeto para os resíduos sólidos? As diferenças são as naturezas jurídicas desses entes, né? As empresas têm algumas obrigações e o município, o estado, a União tem outras obrigações. O munus público, ele é mais forte. É mais difícil lidar com o estado, lato sensu, com o poder público, quando ele se omite. Porque muitas vezes se atribui ao estado uma escolha do que fazer. O cobertor é curto, preciso atender a saúde, preciso atender isso, preciso atender aquilo, deixo de atender o meio ambiente, deixo de atender a criança em situação de rua, né? Enfim, tantas as emergências que são. Mas há casos em que essa omissão provoca tal prejuízo que o Ministério Público tem conseguido fazer com que o Judiciário obrigue o poder público a agir. E essa é a fronteira que nós chegamos do final do século passado para esse século. Diminuir esse mérito do administrador para as questões que realmente ele pode escolher e ele deve escolher porque ele foi eleito. Mas há coisas que efetivamente ele não pode deixar de se ocupar. Ele não pode deixar a população beber água poluída. Ele não pode deixar o esgoto contaminar o lençol freático. Nós não estamos tratando de perfumaria, estamos tratando de sobrevivência.
Outro problema que surge com o poder público é que as agendas são montadas de acordo com a agenda política eleitoral. E muitas vezes as obras de longo prazo, elas não fazem parte desse calendário porque elas não dão uma glória eleitoral ou não permitem uma disputa eleitoral, não permitem uma visualização daquela conquista, daquela contribuição do político em curto prazo. Apesar de haver muita desonestidade, nós partimos do pressuposto que as pessoas nos cargos públicos e nas empresas têm coragem de dar sua cota de cidadania na medida em que ela é exigida pela lei. E para aqueles que eventualmente não fazem isso, nós temos as outras soluções que, como estão sendo hoje executadas, demonstram que não é mais tão fácil acabar tudo em pizza, porque nós estamos vendo que desde o processo democrático, presidentes da República já foram afastados por impeachment, altas dignidades já foram condenadas e presas, inclusive do judiciário, e agora nós vemos altos empresários que antes eram absolutamente intocáveis pela gama de proteção que a riqueza lhes proporcionava, a gama de advogados, seu grau de influência, que isso hoje começa a ser também revertido. Na sua gestão de quase 12 anos, você pegou um Rio pós-Rio 92 e pegou a Rio +20, onde várias discussões foram colocadas sobre o meio ambiente. Em relação ao judiciário, como é que ficaram essas questões? Houve muitas mudanças? Primeiro, a Eco 92 trouxe a própria Abrampa, que ela começou a se fundar ali naquelas discussões ainda muito incipientes, ainda o Ministério Público não tinha especialização em meio ambiente em todos os estados, havia uma estrutura muito pequena para tratar desse tema, esse tema era tratado com todos os outros. Eu acho que a Eco 92 trouxe ao Ministério Público a prerrogativa de tratar do meio ambiente como uma especialidade fundamental. A Rio +20, ela teve alguns méritos também, ela teve uma forte articulação do meio jurídico mundial. Eu acho que isso foi uma contribuição muito boa. Bom, outro tema recorrente, né, na sua vida, na sua carreira, é a questão da adoção. Como é que esse tema entrou na sua vida? Entrou por causa da menina mulata que apareceu na minha vida em 1997, Ana Laura. Nós já tínhamos um filho, que era o João Renato, a Bárbara ficou grávida, minha esposa ficou grávida do Pedro Gabriel, e nós decidimos botar um sonho de namoro, que era adotar uma criança absolutamente inexplicável, não vem em função de nenhuma infertilidade ou qualquer coisa dessa natureza, em prática, ia encerrar por ali a nossa produção, ficarmos com os 3 filhos. Não deu muito certo, porque hoje eu tenho 5 filhos. Estou casado há 25 anos com ela, que eu vou fazer 25 anos de casar. Mas, enfim, acabou aparecendo a Ana Laura. E quando eu fui adotar a Ana Laura, eu já era promotor de justiça há alguns anos, morava em Valença, em Conservatória, distrito de Valença, e dava aula ali pelas faculdades locais, Faculdade de Valença. E eu quis adotar e eu comecei, não era da área de infância e juventude, eu era de outras áreas. E fui procurar os abrigos, as varas de infância. Falei, se eu queria adotar, falei assim, bom, nós estamos aqui começando a organizar a nossa fila, não era a estrutura que tem hoje, mas veja, não tem criança para adotar aqui. Eu falei, como é que não tem, você tem aquele abrigo ali? Você não quer visitar o abrigo? Aí eu fui visitar o abrigo, conheci os abrigos, conheci as estruturas e efetivamente vi que havia muitas crianças com pais vivos, abandonadas por essas pessoas, sem que ela fosse adotável, porque não havia o rompimento da ligação jurídica entre ela e seus pais de origem. E eu descobri um mundo extremamente covarde, com crianças que não põem fogo no colchão, não sequestram monitor, não é presidiário. Não tem política pública para essas crianças em larga escala, como às vezes existe para quem está preso, quem matou alguém, quem roubou e merece ser tratado dignamente e por isso tem a política pública defendendo essa pessoa. Então, daí nasceu não só um amor profundo pela causa, porque a Ana Laura renovou completamente minha forma de pensar o mundo, saber que você ama o desigual tão intensamente quando você ama aquele que é parecido com você, e saber que aquela pessoa que é fundamental na sua vida jamais poderia chegar às suas mãos se dependesse apenas do teu cromossoma. E agora, depois da sua ocorrência, eu passei a lutar, paralelamente com a Abrampa, com o meio ambiente, pela defesa dessas crianças que estão lá nos abrigos e que merecem família. Ou elas voltam para a sua família de origem,
recuperada em curto espaço de tempo, ou elas são colocadas em adoção. A terceira hipótese, deixá-la lá para sempre, enquanto os adultos discutem a falta de políticas públicas no Brasil, é uma hipótese criminosa. Pois é, você está falando dessas crianças que ficam quase invisíveis, né, dentro dos abrigos, as pessoas não conseguem adotar e a adoção passa por uma questão de afeto. Por que as leis são tão duras para adoção no Brasil ainda? O Brasil tem avançado gigantescamente pela jurisprudência no campo da adoção. Em outros países, há dificuldade de adoção de crianças por homoafetivos, casais gays, ou adoção pelo próprio gay em si, sozinho, solteiro. Nós temos avançado muito, graças à jurisprudência que evoluiu mais do que a lei, porque isso não está explicitamente permitido pela lei, mas pelo fato de não ser proibido, nós conseguimos consagrar uma união estável homoafetiva e depois, portanto, viabilizar a adoção das crianças por casais homoafetivos. Então, quer dizer, nós temos um país muito aberto em termos de adoção. É um país democrático nesse sentido, mais aberto. O que falha no Brasil não é a lei, necessariamente, é a prática. A prática da institucionalização e a demagogia, o medo de estar lidando com a adoção e tirando do pobre aquilo que lhe é mais caro, o seu filho, apenas porque ele é pobre. Esse raciocínio é um raciocínio que paralisa as pessoas, quando, na verdade, é um raciocínio absolutamente sofismático, é mentira. 99% dos pobres brasileiros criam seus filhos com grande dignidade, superando transporte deficiente, falta de moradia, escola com problema, todos os problemas que nós conhecemos, eles enfrentam e mantêm sua relação com seus filhos. E eles são milhões. Por preconceito, por esse estigma de que a adoção é uma coisa muito complicada no Brasil, muitas famílias resolvem adotar fora dos meios legais. Num caso desse, a justiça pode tomar a criança? Muitas vezes toma, e é um sofrimento atroz. Perfilhar uma criança, ou ficar... Agora se faz muito o seguinte, o cara pega a criança, fica com a criança sem nenhum tipo de papel, o filho da empregada, quer furar a fila. E aí, depois ele vem querer regularizar essa adoção através de um advogado, pedindo a guarda, etc. Às vezes isso dá certo, porque como a criança está vinculada há muito tempo, a ordem jurídica não quer traumatizar a criança com uma retirada. Mas muitas vezes tem se retirado da criança provocado um grande sofrimento. E eu já presenciei isso, porque quando eu me promovi a procurador de justiça, eu acabei conseguindo uma titularidade numa Procuradoria de Justiça de infância. Nosso Ministério Público talvez seja o primeiro no Brasil a ter uma Procuradoria de Justiça apenas para os casos de infância e juventude. Então, isso foi um fato na minha vida, um divisor de águas, porque no final da gestão da Abrampa apareceu a oportunidade de eu mudar de ramo e abraçar o meu hobby como a minha profissão. Hoje eu sou um procurador de justiça que trabalhou a vida inteira com o meio ambiente, mas hoje trabalho especificamente com o direito da infância e juventude. O que eu tenho visto é que essas decisões têm sido, às vezes, muito traumáticas. Decidir uma mãe que se arrepende, que volta para buscar uma criança, que está 2, 3, 4 meses com essa família, fala assim, devolve para a mãe porque essa adoção foi legal. Não houve adoção nenhuma. E as pessoas sofrem profundamente. Então, se quer um conselho do coração, se habilita, frequenta um grupo de apoio à adoção na sua cidade ou no seu estado, procura, se informa, porque há a busca ativa, amplie o seu perfil. Muitas crianças de 3, 4 anos são tão graciosas, interessantes, e às vezes não têm interessados naquela criança. Bom, você agora, entrando na infância e juventude, você acha que o Estatuto ele precisa sofrer modificações? Ou ele é equilibrado, ele atende às demandas das crianças? E como se houver a questão da redução da maioridade? Eu sou contra a redução da maioridade penal. Ponto. Acho que essa é uma forma equivocada de se resolver o problema. Eu acho que talvez as medidas que são tomadas contra adolescentes pudessem ser melhor aplicadas e pudessem ser até mais graves. Então, se vai tratar o sujeito como adulto, com 16 anos, se vai tratar ele como adolescente, com mais responsabilidade, com mais punição, em caso ele seja criminoso, de crimes graves, a diferença é muito pouco em termos de resultado. O fato é que mantê-lo como adolescente dá a esperança dele que está entrando nesse mundo do crime de ter uma ressocialização mais efetiva do que quem está num presídio. O segundo ponto que você me pergunta é a respeito do ECA. Eu acho que nenhuma lei pode ser canonizada como o ECA foi.
O ECA foi uma lei revolucionária, importante, que precisa ser defendida em seu espírito, mas os seus detalhes podem ser adaptados às circunstâncias. E precisam ser adaptados às circunstâncias, porque quando a gente lança uma lei desse tamanho, com essa abrangência, com essa profundidade, para tratar de todas as crianças e adolescentes de um país de 200 milhões de pessoas e num território do tamanho da Europa, você não pode prever todas as consequências práticas que vão surgir dessa nova legislação. Então é natural que com o tempo, e ele está completando 25 anos, você vai fazendo algumas modificações. A própria Lei Nacional da Adoção, ela não é uma lei autônoma, ela fez modificações no Estatuto da Criança e do Adolescente. Fundar o Quintal da Casa de Ana e a publicação dos livros sobre adoção foi uma forma de juntar o seu lado pessoal com o lado profissional? O Quintal da Casa de Ana foi na decorrência da adoção da Ana e da constatação que tinha abrigo cheio de gente. O nome Quintal da Casa de Ana porque ele começou a funcionar no quintal da casa da Ana, que era minha filha adotiva, com 7 pessoas. Depois virou uma instituição assim, como referência nacional nesse trabalho. E o que ele faz é preparar pessoas para serem pais adotivos e lutar para que uma nova cultura de adoção seja real no país. Por isso ele faz trabalhos em escolas, tem grupos reflexivos sobre adoção. Hoje, para a pessoa habilitar em Niterói, ele faz o curso do Quintal como requisito, né? E eu acho que isso foi bastante importante. Hoje eu sou apenas um colaborador do Quintal, fui seu fundador e hoje sou um colaborador. E eu acho que o papel dos grupos de apoio à adoção, hoje existe uma associação nacional dos grupos de apoio à adoção chamada ANGAD, com mais de 120 grupos. Tem mudado muito o perfil. Onde há grupo de apoio à adoção, as pessoas adotam mais crianças que estão fora daquele perfil do bebezinho. Então eu acho que os grupos de apoio à adoção precisam de muito apoio dos governos, das empresas, das entidades, é um apelo que faço. Das câmaras de vereadores, o reconhecimento da sua importância, da sua característica de entidade beneficente, do seu papel de interesse público, eu acho que é muito importante. E os livros? Os livros vão saindo por aí, de acordo com a que a criatividade manda. Tenho escrito bastante, tenho escrito para jornal. Eu acho que a adoção acaba despertando outros afetos, outras criatividades. Isso está acontecendo comigo, estou num momento assim, muito efusivo de escrever, de fazer coisas. Eu acredito que é uma colaboração que a gente pode dar a partir de uma experiência afetiva que a gente precisa partilhar com as pessoas. Então, os livros não são muito assim, pretensiosos no sentido de grandes prêmios literários. Eles querem partilhar como a gente sente com pessoas que querem também sentir. Tá bom, Sábio, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui Todo conversando meu com foi um você. privilégio. Obrigado.